colocar a nossa vida na rocha, estabelecida em Cristo Jesus, para a honra e glória do teu nome, amado Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se vocês pudessem ligar a luz aqui, seria bom para mim. Chega uma idade, a gente já não enxerga tanto, né? E ainda com luz apagada, é um desafio. Mas eu louvo a Deus por estarmos aqui hoje, por cada um que está aqui. Muito obrigada pela sua presença. E nós estamos hoje encerrando 14 dias de jejum para alguns, 7 dias de jejum para muitos da igreja. E vocês estão vendo o fruto da nossa oração, né? Deus agindo. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele opera maravilhas. Ele é o mesmo, Ele não muda, né? A gente que tem que ser transformado todos os dias. E quando nós nos dispomos a abrir mão de alguma coisa nossa para Ele nos dá de graça a vida dele e transborda o derramar do Espírito e as dádivas do coração dele. E ele vai nos revelando quem nós somos, ele vai revelando a vontade dele sobre as nossas vidas. E eu louvo a Deus por isso. E eu hoje vou falar um pouco sobre o livro de Esther. Nós vamos ler alguns textos aqui. E nesse livro, a palavra do Senhor, através da vida de Esther, através do seu tio Mardoqueu, através de todo esse contexto histórico, revela uma história de um povo que Deus amava, um povo que Deus ama, né? Que é o povo judeu, o povo de Israel. E nós queremos trazer toda essa realidade para nós hoje, daquilo que nós temos vivido, né? E aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Então, a história do povo de Deus, ela é marcada por afrontas. Você pode ler todo o Antigo Testamento e ler a vida de Jesus, depois ler a vida da igreja de Jesus no Novo Testamento. A história do povo de Deus é marcada por armadilhas que as trevas vêm fazendo contra esse povo. Afrontas pesadas para destruir, para destruição do povo todo, né? Então, a história de Israel nos mostra isso, quanto os reis eram usados por Satanás para destruir o povo de Deus, para extirpar da terra. Não só na Bíblia, mas nós vemos ali na história lá de Hitler, nós vemos na história da vida do povo de Israel, que ele foi afrontado o tempo todo, né? Então, é um povo de perseguição, perseguido, né? Pelas afrontas do inimigo, querendo destruir o que Deus ama e a quem Deus ama. E sabe que não é diferente na nossa vida. O nosso adversário quer destruir as coisas de Deus na nossa vida. E ele quer muitas vezes nos destruir. Mas nós estamos debaixo do Deus Todo-Poderoso e Satanás não consegue. Porque nós estamos debaixo da nuvem de glória do Senhor. Amém? E o prazer que as trevas têm em levantar homens, levantar pessoas, para atrapalhar a caminhada de outros homens e pessoas. Então, ele coloca sentimentos de ódio, de fúria, de raiva, de discórdia, de divisão, no espírito das pessoas, para que esse espírito, para que a alma fique aflorada, a alma fique na carne mesmo, viva, e venha trazer destruição para propósitos que Deus quer cumprir nas nossas vidas e na vida da igreja nesse tempo, né? Então,
nós vemos aqui o quanto essas coisas foram tão verdadeiras na vida de Esther e na vida do seu tio Mardoqueu e na vida de todo o povo de Deus, né? Algumas estratégias que o diabo tem, que o Pedrão falou aqui, né? Sobre elas, a Elaine falou aqui sobre elas, a Evelyn contou aqui, palavras mentirosas nos nossos ouvidos. Quem não ouve palavras de mentira nos ouvidos todos os dias? De derrota. Não vai dar certo. Você vai falir. Você não vai ter cliente. Você não vai conseguir o dinheiro. Você não vai conseguir vencer. Você é um derrotado. Você não tem firmeza. E palavras, e palavras, e palavras que vão chegando em nós. Essa semana de jejum, eu fui assolada por pensamentos mentirosos nos meus ouvidos, que não adiantava orar. Por que você está orando? Eu não sei se você ouve essas coisas. Só o meu ouvido com problema. Mas eu rejeitei, eu falei, não. Eu não aceito essa palavra na minha mente, no meu coração. Não, porque o meu Deus, Ele diz que Ele ouve a minha oração. O meu Deus diz que Ele é fiel e que Ele responde o meu clamor. Então, se você tem ouvido algumas mentiras, que você não é, que você não consegue, que você, sei lá o que você tem de situações na sua vida, que os medos e sei lá o que é aquilo que a Elaine orou aqui. O Senhor diz, abafa a mentira, repreende a mentira, manda ela embora e vive com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quando nós não acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, as coisas que nós temos as necessidades e duvidamos dessa palavra, nós duvidamos do próprio Jesus. Porque Jesus é o verbo. A palavra de Deus foi escrita porque Jesus é o verbo. E se nós duvidamos de Jesus, nós duvidamos da salvação. Nós duvidamos da nossa identidade, de quem nós somos em Cristo. Nós duvidamos de tudo que Jesus é. Daí nós vamos esfriando e perdendo. O perigo de perder a salvação, porque nós estamos dando terreno para o inimigo. Nós estamos abrindo brechas para ficar do lado de quem fala mentira e não de quem fala a verdade. E daí nós somos confrontados e afrontados e nós aceitamos e nos sentimos derrotados. E a palavra do Senhor diz muito diferente. Vamos ver? Em Esther, livro de Esther 2, 21. Vou começar ali. Eu vou contar um pouco a história, porque são muitos versículos. Aqui já aconteceu muita coisa, eu não quero demorar. Apesar que quando eu falo bastante. Eu quero que vocês me perdoem, vou tentar falar menos. Mardoqueu, um tio de Esther, que criou Esther. Esther era órfã, não tinha mãe nem pai. Esther e Mardoqueu moravam na cidade de Suzã. O rei precisava de moças para o palácio, moças virgens, e ele pediu para os eunucos, a serviço do rei, trazer as moças para o palácio. E ele precisava escolher uma rainha. E uma das mulheres que ele escolheu, a mulher que ele escolheu foi Esther. Formosa, maravilhosa rainha Esther. Né? Eu acho que todo mundo sabe dessa história. Se você não souber, a gente pode te contar melhor depois, se você quiser. Ou você pode abrir sua Bíblia no livro de Esther e ler essa história, que é uma história lindíssima. Ali nesse versículo 21 do capítulo 2, Mardoqueu, ele trabalhava à porta do rei, do palácio, ele com alguns eunucos do rei, eles trabalhavam ali e ele ouviu que estavam conspirando para matar o rei Assuero. Ele ouviu aquilo,
teve consciência, ciência daquilo, ele avisou o rei sobre essa situação. E essa situação foi escrita nos livros do rei. E ficou lá registrado. E ele continuou na vidinha dele, servindo aquela porta, trabalhando naquele lugar. Ele continuou ali, na vidinha dele. Nada mudou. Depois, ele foi afrontado por um general, Amã. Era o segundo depois do rei. E toda vez que esse Amã passava, todo mundo tinha que se curvar diante dele. Mardoqueu não fez isso. Porque ele só se curvava diante de Deus Todo-Poderoso. Ele não ia se curvar diante de um homem. E esse Amã ficou com tanta raiva de Mardoqueu, que começou a conspirar contra ele. Mas ele viu, vamos ver ali, no versículo 5 do capítulo 3. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve um pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque já haviam declarado o povo de Mardoqueu. Ele disse que ele era judeu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino do rei Assuero ao povo de Mardoqueu. Então, eu falo aqui, às vezes eu vou confundir Mardoqueu com Mordecai, que dependendo da tradução da Bíblia, fala ou Mardoqueu ou Mordecai. Vocês me perdoem se eu trocar. Então, naquele momento, aquele homem se irou tanto, falou assim, eu vou pegar esse Mardoqueu e eu vou acabar com a vida dele. Não, eu vou fazer isso pelo povo dele. Eu vou destruir Israel. Eu vou destruir, ali ainda não era Israel, já era, né? Eu vou destruir esse povo judeu. E lá foi Amã, conspirando contra o povo. Foi lá, pediu para o rei, olha só, esse povo não cumpre as leis que o Senhor manda, eles têm as leis próprias, eles precisam ser destruídos, esse povo cresce, esse povo isso, esse povo aquilo. E o rei falou assim, vai lá, faz o que você quiser, toma meu anel e faz o que você quiser, destrói esse povo todo. Manda nas províncias, entrega as cartas dizendo que no dia 13 do 12º mês, que vamos dizer assim, que seria 13 de dezembro, eu acho que não é esse o calendário, né? Não é? Mas seria esse, 13 do 12º mês, esse povo vai ser morto. Pode mandar para todo mundo, todos os governadores vão matar o povo judeu nesse dia. Daí Mardoqueu... no Esther 4, 1 a 3 eu vou ler. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, tudo quanto esse levante das trevas estavam se avolumando através de Amã, ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. E Mordecai ficou sabendo dessa história, clamou em alta voz, Senhor, tem misericórdia de nós. E é por isso que nós jejuamos e oramos, para declarar ao Senhor, Senhor, nós não somos nada, nós até medo temos das destruições, das coisas que podem nos sobrevir, mas o Senhor perdoa, o Senhor move, lava-nos, Senhor, muda a nossa história. Só o Senhor pode mudar esse decreto do rei. Qual é o decreto que está sobre a sua vida, que precisa ser mudado? Qual é a situação da qual você vive, que precisa ser transformada por Deus? Talvez os 7 dias de jejum não vai mudar
hoje a sua história, mas é um processo, é uma planta, é uma semente que você plantou, que o Senhor está mudando a sua história. Que o Senhor está trazendo para você mais fé, mais temor, mais graça, mais unção, para quebrar o jugo que vem sobre a sua vida. Daí Mordecai falou assim: eu preciso falar para a rainha Esther, porque ela precisa nos ajudar. Ela está lá numa posição de autoridade. Ela pode livrar o povo judeu. Então, ele chegou, pediu para os eunucos falarem para Esther. Ele disse assim, no versículo 13 a 16, no 13, ele falou assim: disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe que se para tal tempo como esse chegastes a esse reino. Mardoqueu lembrou Esther: Esther, você também é judia. Não acha que você não vai ser destruída com todos. Você e seu pai também vão perecer, porque a ordem do decreto do rei é para todos. Aqui a gente tira uma lição, que nós precisamos sim defender a causa de todos, dos outros, não só a nossa. Porque nós não estamos sozinhos aqui. E nós como igreja precisamos nos fortalecer. Porque o inimigo vem para assolar, não é um só. Ele vem para assolar o corpo, a noiva. E eu não posso tirar o meu fora e dizer que está tudo bem para mim. Eu estou aqui no palácio. Estou tomando banho de sal, de óleos essenciais. E está tudo bem. E tem um povo sofrendo e tem um povo perseguido. Nós precisamos olhar para a causa uns dos outros. É o que disse aqui Mordecai para sua sobrinha Esther. Então Esther respondeu no versículo 16. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Naquela época, nem a rainha podia chegar na presença do rei sem ser convidada. E ela já fazia 30 dias que ela não era convidada para estar perto do rei. Então ela falou assim: agora eu vou lá chegar e vou falar para ele: não mata o meu povo, ele nem sabe que eu sou judia, não mata meu povo, e agora eu vou falar o quê? E ela ficou atribulada também. Ela ficou pensando o que ela ia fazer. E ela pediu para o povo jejuar por ela, jejuar por aquela situação. E ela se colocou em oração e jejum também. Eu tenho certeza que nesse tempo, Esther buscou a face de Deus. E Deus falou para ela quem ela era. Qual era o propósito dela estar ali? Por que ela tinha sido escolhida para estar no palácio do rei? Ela foi escondida pelo seu tio antes de ir para o palácio. Ela não queria ir, ele não queria que ela fosse. Mas ela foi descoberta, diz ali no capítulo 1. E por que Deus permitiu que ela fosse descoberta? Por que o rei escolheu ela como rainha? Sem propósito? Não. Nós não podemos entender que a Esther estava ali sem propósito. Quando a gente vê o final da história, é óbvio que ela tinha esse propósito. E você está onde? Qual é o seu propósito? No lugar que Deus te colocou, que você foi encontrado, que você foi achado, qual é o seu propósito? É para uma hora como essa que Deus te colocou onde você está.
Será que você pode sacar armas? Será que você pode colocar mais escudo na sua mão? Você pode fortalecer as suas armaduras? Será que você pode buscar a Deus e trazer uma palavra? Será que você pode cumprir aquilo que Deus te chamou para ser e fazer? É para uma hora como essa que Ele te chama. Talvez esteja tudo desmoronando. Talvez você tenha dúvida de tudo. É hora de centrar a sua mente, seu coração e seu espírito. E buscar, Senhor, o que o Senhor quer de mim. Quem sou eu no meio dessa multidão? Quem sou eu nessa situação? E Esther, tenho certeza que nessa hora, ela foi revestida do Espírito Santo, com a estratégia certa. Você ouve qual a estratégia que Deus tem para você, para definir a sua história, para definir o seu propósito, para definir o que está passando no seu coração? Você pergunta para Ele, Senhor, como é que eu vou prosseguir? Como é que eu vou fazer? Qual é o caminho? E Esther foi recebendo do Senhor as estratégias. A primeira estratégia, ela foi diante do rei e ela foi aceita. Com ousadia e coragem. Quando nós buscamos a face de Deus, Ele nos dá ousadia e coragem. Olha só o Pedrão, super tímido. Veio aqui, falei, já pode pregar, não é? Ali o Senhor colocou nele ousadia e coragem, porque ele se retirou, ele se deixou ser usado pelo Espírito Santo. E foi buscar a verdadeira identidade dele, que não é timidez, é coragem. Você é forte e corajoso, não te mandei eu, Deus te mandou, né? Então, é essa identidade que nós precisamos buscar no Senhor na hora que nós vamos orar, acreditar nisso. E Esther marcou um jantar com o rei e com Amã. E Esther falou assim, traz o Amã com você, rei querido, amado marido, que vai ser uma noite da verdade. Não é? Deus não dá a estratégia certa? Deus dá o rumo. Se você está perdido e não sabe para onde ir, meu filho, minha filha, busca. Deus revelará para você os segredos do coração dele. E as estratégias certas virão. E aquilo que você fizer, ele vai te abençoar. E ele diz, eu estou contigo, eu abro esse caminho. Eu destruo as fortalezas e as mentiras das trevas. E nesse convite, passou, ela preparou, foi lá preparar tudo que ela tinha que preparar. E o rei foi dormir lá uma noite e ele perdeu o sono. E quando ele perde o sono, ele fala assim, eu preciso ir buscar nos livros aqui do palácio o que está escrito. E quando ele foi lá, foi ler, ele viu que estava escrito que Mordecai tinha livrado o rei de ser morto, porque ele avisou da conspiração. E o que foi feito para esse homem? Onde ele está? O que foi feito? E ele foi buscar Amã, que queria matar Mordecai. Amã mandou fazer uma forca para Mordecai. Olha como Deus vira as acusações, as direções das trevas. Deus foi falar com Amã. Assuero foi falar com Amã. E foi falar, o que aconteceu com o Mordecai? Eu quero que ele venha aqui. Eu quero que você coloque ele no melhor lugar de cargo nesse palácio. Eu quero que você coloque a melhor roupa, o melhor anel. Dê autoridade para ele, porque ele livrou a alma, ele livrou o rei de ser morto. Às vezes você está cansado, porque ninguém lembra de você. Você está como servo, você está trabalhando, você está coitadinho ali. E ninguém está lembrando de você. Senhor, aquele emprego, aquele chefe podia lembrar do meu currículo. Senhor, aquela situação podia acontecer. O Senhor se esqueceu de mim. Aquele crédito podia vir. O meu filho podia ser transformado. A minha filha podia ser transformada. O Senhor esqueceu.
o Senhor deu uma perda de sono para aquele rei, para ele ver quem era Mordecai, e colocou honra na vida dele. Você não está esquecido. Você não está esquecido. O seu nome está no livro da vida. Se você entregou sua vida para Jesus, o seu nome está no livro da vida. Deus não esqueceu do propósito que Ele tem para a sua vida. Ele não esqueceu de te abençoar. Ele não esqueceu da honra. Ele não esqueceu. Ele te ama. Ele diz que você é amado. Que você não é fraco, não. Pelo contrário. E daí a rainha chama o rei e Amã. E ela pede, intercede por aquela situação do povo. E o rei revoga a lei. E o rei determina que Amã e sua família fossem mortos no lugar de Mordecai. Já tinha um destino de morte para Mordecai. E Deus reverteu. Porque aquele homem buscava Deus. Aquele homem se prostrava diante da presença de Deus. E não de homens. Mordecai jejuou e orou. Mordecai buscou a face do Deus vivo e poderoso. E o Senhor mudou a sorte dele. E o inimigo dele é que caiu na armadilha e que foi enforcado. Na mesma forca. Se o inimigo vem para você por um caminho, por 7 ele vai ter que fugir. Porque isso diz a palavra do Senhor. Se você tem pessoas que querem puxar o seu tapete, que querem fazer você ser derrotado, nessa derrota, nessa artimanha das trevas, nessa armadilha, os seus inimigos vão cair. Esses homens que vêm contra você, eles que vão cair nessa armadilha. Porque Deus te livra, porque Deus é Deus que te livra dessa situação. Porque o Senhor ama aqueles que buscam de todo o coração. Aqueles que abrem mão do seu tempo, que abrem mão do seu, até de uma vontade de comer uma coisa. Hoje eu estava com vergonha, falei, Senhor, eu vou apresentar para o Senhor meu jejum de café. Que pequeno que é, até com vergonha de Deus, para apresentar um jejum tão pequeno. Mas para mim foi difícil, bem difícil, porque eu gosto de café. Mas o Senhor quer mais de nós. Buscar em jejum e oração traz o coração de Deus junto ao seu. Afasta os seus anseios, afasta os seus desejos e faz cumprir os desejos de Deus na sua vida. Esther poderia ter ficado sozinha no palácio curtindo a boa vida. Mas o propósito dela, ser escolhida rainha, era para que ela fosse a intercessora desse povo. Fosse a rainha deles. Por que Deus te chamou? Quem você precisa atingir? Governar sobre essas vidas. Trazendo o reino de Deus. O jejum e a oração quebranta primeiro o nosso coração. Quebranta o nosso coração. E nos faz olhar com o olhar de Deus. Por isso que Deus está falando aqui hoje, nessa noite. Quem você é? A imagem e semelhança. A minha imagem e semelhança. Você não é triste. Você não é abatido. Mas você é corajoso. Você é alegre. Porque eu sou alegre. Porque eu tenho fé. Deus é um Deus de fé. Por isso Ele colocou a fé no seu coração. Ele crê que você vai ser transformado. Ele crê que você vai buscar mais a face dEle. E não pelo aquilo que Ele te dá. Não é para buscar Deus só para aquilo que Ele te dá. O que Ele te dá é consequência daquilo que Ele transforma a sua vida. Ele quer transformar o seu coração. E Ele é galardoador daqueles que buscam. Agir com ousadia,
Quando nós buscamos mais e sabemos quem nós somos, nós buscamos a Deus e fazemos aquilo que Ele quer com ousadia. Esther foi ousada, chama esse homem Amã junto, porque hoje ele vai ser denunciado. Então nós precisamos, como igreja, ser ousados. Nada de ser uma igreja cabisbaixa, uma igreja que ora em derrota. Não, nós somos o povo mais feliz da terra. Nós temos Jesus, o nosso Senhor. E nós agimos e vivemos como que fosse o pior. O mais triste. Oh, coitado de mim, o diabo vem. Ah, vai embora em nome de Jesus. E nós nos posicionarmos com ousadia e coragem. Eu quero convidar você, leia mais a Bíblia. Conheça verdadeiramente quem Deus é. Leia, ore mais. E quando você orar, não fica falando. Fala um pouco, mas ouve também o que Deus está falando para você. Essa é uma troca, é uma conversa. Se eu for falar com o Haroldo e só eu falar e depois eu sair, ele vai falar assim, e aí, você não quer ouvir não? Uma conversa é, você fala e o outro fala. E isso é intimidade e relacionamento com Deus. Ele falar com você, assim como você fala com Ele. Deus fará fluir o Espírito Santo sobre as amarras da incredulidade na sua vida. Deus fará fluir. Deus quebrará o jugo, como Ele fez aqui com muitas pessoas. E essa unção te levará para o alto e sublime lugar de satisfação, vitória e unção da graça de Deus. Para você conhecer quem Ele é e o que Ele quer de você. O que Ele quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Porque Deus usa os homens para cumprir o propósito dEle na terra. Deus te usa para cumprir o propósito na vida do irmão. Você não pode viver sozinho. Você não pode. Eu queria que você se levantasse. Que você visse em qual área da sua vida você está vivendo como escravo. Você está vivendo ainda com coração de servo, trabalhando duro. Mas ninguém te ouve, ninguém te vê. O rei não viu Mordecai. Mas uma hora Deus moveu o coração dele para ver, para enxergar. O que você tem sentido nesse tempo? Você tem se sentido esquecido, abandonado? Essa não é a identidade de Deus para você. Junta-se, se junta, se gruda no corpo. E você vai receber o fluir do Espírito Santo. Ó Deus, nós te damos graças nessa noite. Porque a unção já quebrou o jugo de muitas pessoas aqui. Ó Deus, muitas mentiras de Satanás vieram à tona. E nós já cancelamos cada uma. Porque nós não somos o povo que acredita nas mentiras. Nós somos o povo que acredita na verdade da palavra, na verdade da essência de Deus, na essência de Jesus Cristo, do sacrifício completo na cruz do Calvário, sobre as nossas vidas. Eu quero te pedir, Senhor, que traga alívio de todo pecado, em nome de Jesus. Fortaleça as mãos que estão fracas, as emoções, Senhor Deus, que estão confusas. Alinha a verdade nessa noite. Alinha, Senhor. Nós pedimos ao Senhor um alinhamento. Nós pedimos, Senhor Deus, a unção da verdade. A unção da verdade. Assim, Senhor Deus, como a Elaine compartilhou, assim como o Pedrão compartilhou, deles entenderem quem eles são em Cristo Jesus. Assim, Senhor Deus, como Mordecai sabia quem ele era em Cristo Jesus, quem ele era para Deus, e o Senhor recompensou a busca dele. Assim como a rainha Esther se levantou com ousadia, coragem e foi livrar o povo.
Nós temos também, Senhor Deus, uma missão. Nós temos, Senhor, uma missão dada pelo Senhor. Cada um, Senhor, com a sua vida, com propósito. E uma missão única na igreja, de edificar vidas, de levar salvação aos perdidos. Ah, Deus, nós temos essa missão e nós queremos ser encorajados a cumprir cada um do seu chamado nas nossas vidas. Por isso nós dizemos não para a apatia. Nós dizemos não para as prisões nas nossas almas e nos nossos pés. Nós dizemos não para as guerras que estão vindo contra nós, destruindo as nossas emoções. Nós dizemos não. Retira-te, Satanás, da nossa presença. Maior é Deus. E a verdade de Deus prevalece sobre a igreja. A verdade de Deus prevalece sobre a família da fé. A verdade de Deus prevalece sobre os membros dessa igreja, sobre os visitantes dessa igreja. Que sejam renovados em fé, em ousadia, em coragem. Aquele que falta emprego seja cheio de propostas e bênçãos do Senhor. Aquele que não tem esperança, que seja revestido de esperança. Aquele que está pesado, que seja livre desse jugo e possa viver uma vida de liberdade. Aquele que está com a língua travada, que não consegue orar, eu quero liberar agora. Ore, destrava a sua boca e ore de volta. O Senhor quer ouvir a sua voz. Não é só no seu coração, na sua mente, mas é com a sua boca. Aquele que não consegue ler a Bíblia, porque os pensamentos vêm atormentar, vêm fazer fugir o pensamento e a verdade da palavra de Deus. Eu repreendo agora todo espírito de confusão mental em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vocês vão ler a Bíblia e vão entender, porque é o Espírito Santo que revela essa verdade para você. Em nome de Jesus, um novo temor, uma nova busca, uma igreja aproximada com o coração ao coração de Deus, uma igreja que sente as batidas do coração dele e que anda segundo a verdade, segundo a vontade do Mestre. Eu abençoo a sua família, para que não viva em escassez, para que não viva na dívida, mas que seja liberada para prosperar. Eu abençoo os seus filhos. Eu abençoo os seus filhos para serem filhos saudáveis, serem filhos apaixonados por Jesus, filhos que buscam a face do Deus vivo e poderoso. Eu abençoo o seu casamento, para que viva uma nova história, para que viva um casamento de alegria, de liberdade, de verdade, de confiança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida para conhecer mais a Deus e conhecer quem você é nele. E você poder visualizar que as trevas estão vindo e você já repreender e não aceitar as mentiras e andar na verdade, e andar na verdade, e andar em Cristo Jesus, andar com Ele, ouvir a sua palavra, ouvir as suas emoções, sentir a sua alegria, sentir o seu toque na sua vida. Em nome de Jesus, sela, Senhor, essa palavra nos corações. E eu quero, juntamente com a igreja e com os irmãos, consagrar o nosso jejum diante do Senhor. Um jejum pequeno, mas foi de todo o coração. Aceita a nossa vida, aceita a nossa adoração, aceita, Senhor Deus, a nossa oração de cada dia. Aceita cada áudio de oração que fizemos, aceita cada oração escrita, aceita, Senhor Deus, cada chamada de vídeo que pudemos fazer. Ah, Deus, aceita a oração que fizemos no nosso carro,
Deus, a oração que fizemos na nossa cama, a oração que fizemos na nossa mesa ao jantar, a oração que fizemos no altar de adoração. Aceita, Senhor, a nossa vida. Deus, que suba como aroma suave na Tua presença o nosso clamor. Que suba como aroma suave na Tua presença a nossa oração. E as nossas vidas, nós te damos tudo. Nós te damos tudo que existe em nós. Nós entregamos o nosso tudo.